Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. E hoje é dia de jogo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e o Vasco já viajou, já está lá no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, né, para encarar o RB Bragantino às 7 horas da noite. Então a gente vai trazer todos os detalhes da partida relacionados, desfalques, provável escalação, expectativa aí para esse jogão de hoje à noite. Pode colocar o Vasco aí com 100% de aproveitamento na liderança do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre outros assuntos aí, como a polêmica envolvendo Pedrinho, Josh Wander e 777 Partners. Vamos falar sobre novo patrocínio master, porque ontem tivemos uma informação nova aí sobre uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que pode estar fechando com o Vasco aí por um longo período de tempo, valores aí que podem chegar a quase 50 milhões de reais por temporada. E também vamos falar sobre o mercado da bola, né? Porque ontem tivemos ali Hugo Moura já chegando ao Rio de Janeiro, fazendo exames médicos, e também aí vamos falar sobre uma possível reunião que pode acontecer hoje aí entre Vasco e RB Bragantino por uma possível proposta por um jogador do Bragantino que poderia vestir a camisa do Vasco. Então tem muito assunto, tem muita coisa. Convido você a assistir o vídeo até o final para não perder nada, ficar por dentro aí de todo o noticiário do Vasco. Convido você também que ainda não é inscrito, você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para vir fazer parte da nossa família aí, que a gente está muito próximo de bater a marca de quase 500 mil, de quase 500 mil de vascaínos, vascaínas aqui no YouTube. Então fica aí esse convite para você, ó, vir fazer parte aqui do nosso canal, e não esqueça de dar aquela moral, né, de dar aquela ajuda para o nosso trabalho, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né? É importante essa ajuda de vocês, né? Porque o joinha, o like, ele alavanca o nosso vídeo aí para mais vascaínos assistirem. E antes da gente dar o pontapé inicial, né, antes da gente começar o vídeo de hoje, queria lembrar pra galera que tá, ó, precisando de uma graninha, precisando aí fazer uma obra, pagar uma dívida, ou quer levar a família para viajar, quer levar a patroa aí para um jantar fora, entre em contato com essa empresa que está na tela agora, a Mais Ágil. Tá vendo esse número aqui? A Mais Ágil ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, né, o seu FGTS, de forma antecipada, em menos de 24 horas. Então entre em contato com eles ou nesse número aqui que está na tela agora, ou no primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje, que você vai poder aí botar essa grana na sua conta bancária. Belezinha? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né? Segunda rodada de Campeonato Brasileiro. O Vasco começou com o pé direito, começou com uma grande vitória, 2-1 contra o Grêmio, né? 3 pontos conquistados em casa são sempre muito importantes, não só pela vitória, não só pela pontuação, mas muito mais até pela moral e pela confiança que estava abalada. Agora foi, de certa forma, recuperada, né? A torcida ficou muito contente, a torcida criou agora uma expectativa para esse jogo de hoje. Por que não acreditar aí no Vasco conseguindo, né, um êxito fora de casa? Eu venho falando que o empate hoje não é um mau resultado, né? Lembrando que sempre fora de casa, principalmente contra adversários que ou ano passado brigaram por Libertadores ou por título, o Vasco aí pode conquistar esses pontos e no final do ano pode ser muito importante, né, para o Vasco conseguir uma vaguinha numa pré-Libertadores, uma Sul-Americana, ou até, se derem mole, numa Libertadores da América. Mas por que não sonhar com a vitória, né? Por que não acreditar que a gente pode sair de Bragança Paulista hoje com 3 pontos, 100% de aproveitamento e quem sabe até a liderança, né, mesmo que apenas na segunda rodada, mas seria bacana ver o Vasco ali já na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite a gente teve ali a lista dos jogadores relacionados para a partida, né? Temos desfalques, temos aí Payet, que seguiu aí no Rio de Janeiro se tratando da lesão no joelho. Gary Medel não pôde ser relacionado, que ele está no Chile cuidando da mãe, que está muito doente, né? Inclusive a gente manda aqui as nossas orações, manda aqui nossos pensamentos positivos lá para a mãezinha do Gary Medel, que ela possa se recuperar e que o jogador possa voltar aí pro próximo jogo, né? Se Deus quiser, contra o Fluminense. E também quem ficou fora aí foi o Praxedes, né? Lembrando que o Praxedes está emprestado ao Vasco pelo Bragantino e por questões contratuais não poderia jogar. O que me chamou a atenção dessa lista de relacionados é que o nosso atacante da base, Eric Marcos, mais uma vez fica fora da lista de relacionados, né? O que me gera uma certa estranheza, porque é um jogador, cara, com características que o Vasco ainda precisa
nesse elenco, né? Um jogador agudo, de velocidade, um jogador que no 1 a 1, né? No mano a mano, vai pra cima, cria chances e tô achando estranho. Não sei se ele vai ser emprestado. A gente mandou uma mensagem para a assessoria de imprensa do Vasco, mandei uma mensagem também pro Eric Marcos, até agora não tivemos respostas, né? Porque eu acho estranho, né? Não tô aqui criticando a decisão do Ramon, pode ser que ele esteja vendo algo diferente nos treinamentos, né? Mas vou passar a lista para vocês aqui por ordem alfabética. Adson, Cleiton, David, Deluca, Galdames, João Vitor, né, o nosso zagueiro JV, JP da base, que entrou muito bem no último jogo, Keiler, Léo Pelé, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Cocão, Pablo, quem não sabe, Pablo é o terceiro goleiro reserva do Vasco, foi relacionado aí para esse jogo. Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Rossi, Serginho, Juan Esforza, Pablo Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. E quem não sabe também quem é Vitor Luiz, é o lateral esquerdo reserva do Lucas Piton. Então essa é a lista dos relacionados. Zé Gabriel voltando a ser relacionado. O último jogo ele ficou fora por questão ali de um desconforto muscular. E esse é o provável time do Vasco que vai a campo. Eu vou trazer para vocês agora com apenas uma mudança, né? O Ramon ele deve apenas promover a entrada do João Vitor na vaga do Gary Medel ali na zaga. Então o provável time do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Lucas Piton na esquerda e PH na direita, dupla de zaga Léo Pelé, que deve ser o capitão, e o João Vitor, né, o JV, entrando na vaga do Medel. Meio de campo, Esforza, primeiro volante, dois homens ali, os segundos homens de meio de campo, Galdames na direita e Matheus Carvalho pela esquerda, dupla de pontas, Rossi pela direita e David pela esquerda, e Pablo Verrete centralizado, né? O Pablo que quer fazer gol, o Verrete tá doido para começar aí, né? Já esse Campeonato Brasileiro brigando pela artilharia. Então esse deve ser o time do Vasco que vai a campo, e vou falar para vocês, se jogar o mesmo futebol que jogou contra o Grêmio, com intensidade, um futebol aguerrido, criando oportunidades, muito profundidade ali pelas laterais, pelos lados de campo, eu acredito sim que o Vasco vai dar muito trabalho para o Red Bull Bragantino. Não estou falando que o Vasco vai passar o trator, não estou falando que o Vasco vai golear, que vai ser um jogo fácil, mas sim acredito que o Vasco tem condições de sair com uma vitória nessa partida de hoje à noite. Eu quero que você, vascaíno, deixe nos comentários, primeiro, sua opinião sobre a escalação aí que deve ir a campo, e segundo, seu palpite para a partida de hoje à noite, né? Lembrando que quem quiser apostar na vitória do Vasco ou fazer uma fezinha aí numa possível probabilidade de empate ou vitória, alguma coisa assim, a nossa parceira do canal, a BetWinner, hoje ela tá com três promoções. A primeira promoção pode dar para você 5 camisas oficiais do Vasco hoje à noite após o jogo. Segunda promoção, você vai ganhar 130% de bônus no seu primeiro depósito. E a terceira promoção é para quem ainda não é cadastrado na BetWinner. Eles estão dando R$ 135 de graça, de presente para você. Tudo que você tem que fazer é se cadastrar na BetWinner. Aí você vai perguntar, pô, Mário, onde que eu me cadastro? Como é que eu faço para participar desse sorteio? Lá no primeiro comentário fixado do nosso vídeo tem o link da BetWinner e tem o código promocional que irá dar a você aí essa possibilidade de participar do sorteio e de ganhar, né, esse bônus de 130%. Tudo que você tem que fazer é se você já é cadastrado, fazer um depósito de pelo menos R$10 usando o código MARIO2024, e se você não é cadastrado ainda, melhor ainda, corre lá, garante, né, os seus R$135 de presente de graça e faça um depósito de R$10 para você ganhar aí o bônus de 130% e mais a participação no sorteio das 5 camisas que irá acontecer hoje à noite após o jogo do Vasco contra o RB Bragantino, beleza? Bora agora mudar de assunto, falar de polêmica, falar de confusão aí, porque a situação é a seguinte, né, cara? A situação é a seguinte. Ontem, durante o dia, né, a Globoesporte.com, o site Globoesporte.com, soltou ali uma notícia que o Pedrinho estaria ali colocando a 777 contra a parede, né, estaria ali fazendo indagações e possivelmente até podendo levar a situação para a justiça, talvez tentando trazer uma nova empresa para comprar ali os direitos da 777. O Vasco desmentiu essa situação, mas no decorrer do dia, o Globoesporte.com voltou a salientar uma situação complicada, né? Falando que o Pedrinho notificou a 777 para
poder pedir garantias que o aporte de 270 milhões de reais que tem que cair nos cofres da Vasco SAF esse ano sejam colocados ali a tempo, né, em setembro. E o Pedrinho fez esse pedido das garantias por um motivo, porque ano passado a 777 atrasou mais de um mês o aporte de 120 milhões, ou seja, isso aí já gera uma preocupação, e também pelo fato de no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, lá na Austrália, a 777 está encarando problemas financeiros, né? Em todos os lugares aí eles estão tendo problemas de pagamento de dívida, de colocação ali de aporte. Então o Pedrinho, como ele é presidente do clube associativo e dono de 30%, né, dos ativos da Vasco SAF, ele está certo em fazer essa cobrança, né, de pedir as garantias, né? É óbvio que ele não pode obrigar a 777 a nada, né? Ele não pode obrigar a 777 a fazer um pagamento antecipado, até porque no contrato a 777 só é obrigada a colocar esse dinheiro até o dia 4 de setembro no Vasco, mas pedir garantias, mostrar que a 777 terá condições de fazer esse pagamento. Eu tô com o Pedrinho, cara, tô fechado com ele, acho que ele tá certo aí realmente de fazer essa cobrança, de fazer esse pedido, porque a situação tá um pouco estranha, né? Não vou falar que tá absurdamente estranha, mas tá um pouco estranha aí nos quatro cantos do mundo aí, mostrando que a 777 realmente tá tendo alguns problemas. Então essa é a situação de momento aí em relação aí a possível quebra de contrato, enfim, a possível melação aí desse contrato aí durante a temporada, que pode vir a acontecer, só espero que não atrapalhe o futebol do Vasco no Campeonato Brasileiro. E agora, bora falar de patrocínio. Pois é, o Vasco aí pode tá fechando um novo patrocínio master que pode chegar a 55 milhões de reais por ano. E, cara, o novo possível patrocinador do Vasco tem tudo a ver com o Vasco. É, obviamente, uma casa de apostas, né? Uma casa ali de betting, né? E a situação é o seguinte, sabe qual é o nome dessa casa de betting que pode estar fechando com o Vasco? Portugabet, pois é, olha só, né, uma casa aí que teria, né, tudo a ver com a nossa origem, né, que é a origem portuguesa, né, e esse contrato seria ali de 3 anos, inicialmente 3 anos, um contrato de 3 anos ali com 55 milhões de reais por ano, podendo chegar até 75 milhões por ano, caso o Vasco atinja metas, né? Essa seria a camisa de jogo do Vasco. Eu já coloquei lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, para a galera poder dar uma olhada, né? Como que ela ficaria com esse novo patrocínio master estampado, e o Vasco ficaria ali entre os, acho que top 4 maiores patrocínios do futebol brasileiro, né? De patrocínio master, perdendo acho que apenas para o Corinthians, para o Flamengo, para o Palmeiras, se eu não me engano, e talvez para o São Paulo. Então, cara, interessante, notícia boa. Eu acho que o Vasco merece muito. Quem tá falando, Mário, o Vasco tinha que estar com o mesmo patrocínio que o Flamengo. Eu também acho, eu também gostaria, mas a gente tem que entender que esse ano o Vasco ainda não joga uma Libertadores, o Vasco ainda não joga uma Sul-Americana, o Vasco ainda não joga um Mundial de Clubes, então isso aí faz com que a marca ela não seja tão exposta na mídia quanto a gente gostaria. Então os valores um pouco menores do que dos outros clubes, infelizmente, é normal. Se o Vasco ano que vem já estiver na Libertadores, vai atingir a meta, pode chegar a 75 milhões, como a gente acabou de citar aqui. Então essa notícia interessante aí, que a Portugabet pode ser a nova patrocinadora master do Vasco da Gama, já a partir aí das próximas partidas. E agora falar de mercado da bola, porque ontem chegou, né? Foi ali anunciado o novo reforço do Vasco, Hugo Moura. O Vasco pagou aí cerca de 12 milhões de reais pelo jogador junto ao Atlético Paranaense. Chega para brigar por posição ali na vaga de primeiro volante com o Juan Esforza, com o Zé Gabriel, né? Gostei da contratação, um jogador com características que o Vasco ainda não tinha no elenco aí para a temporada. E hoje pode acontecer um encontro, pode acontecer uma reunião aí entre o Vasco, né? Entre o Ramon Dias, o Lúcio Barbosa e alguns dirigentes do Red Bull Bragantino, para que o Vasco possa tentar a contratação do Eric Ramírez, jogador que atua no meio de campo do Red Bull Bragantino. Me agrada muito, né? Lembrando que os jogadores que estão atuando no Campeonato Brasileiro, o Eric pode até jogar hoje contra o Vasco. Esses jogadores eles podem até jogar 7 partidas no começo do campeonato e depois ainda serem vendidos, né? Serem aí transicionados para outros clubes. Então, todo mundo que jogou até agora ainda pode ser vendido, trocado, emprestado, não limita, né, essas contratações. Mesmo que o Eric entre em campo hoje, faça gol contra o Vasco, se o Vasco fizer uma proposta, o Red Bull gostar da proposta, ele pode estar chegando no Vasco aí já nessa semana. Então, essa informação importante a gente ia trazer para vocês. Eric Ramírez aí, talvez, né, possa estar pintando no Vasco, talvez uma reunião hoje possa trazer aí
essa novidade desse jogador aí ao nosso clube. Então, informação importante. Então, a gente fica por aqui com o nosso vídeo de hoje. Hoje à tarde a gente volta, até às 4 horas da tarde a gente vai fazer um segundo vídeo, uma segunda edição, porque a gente vai ter notícia no decorrer do dia de hoje em relação a patrocínio, em relação a essa situação aí do Pedrinho com a 777, provavelmente também em relação aí à situação aí do Eric Ramírez, como eu acabei de citar. Então fiquem ligados que vai ter vídeo hoje à tarde e depois à noite ali às 9 horas a gente vai estar ao vivo aqui fazendo o nosso pós-jogo para vocês ao vivo, direto, né, lá de Bragança Paulista. A gente vai estar lá em Bragança Paulista, vamos participar da coletiva de imprensa, né, após o jogo, então fiquem ligados para vocês não perderem absolutamente nada, beleza? Então, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal lá embaixo, corre lá na BetWinner agora, não perde tempo, BetWinner, para garantir aí o seu bônus de boas-vindas, para garantir a sua participação no sorteio no primeiro comentário fixado. E é isso, vamos para cima porque aqui é Vasco, valeu!